Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros e hoje vamos falar sobre o conto O Jantar, do livro Laços de Família, da Clarice Lispector. Eu estou fazendo uma playlist com os contos deste livro, vou deixar o link dela aqui embaixo. A cada conto que eu leio, eu trago uma resenha aqui para vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, curta o vídeo, comente aí se você gosta de ler a Clarice, se você a compreende, se você não a compreende e se você já leu este conto que vamos conversar hoje. Eu preparei um chá, porque assim que eu terminei de ler o conto, eu vi que eu precisava de um chá. Normalmente eu faço minhas leituras bebendo café. Convido vocês a tomarem um cafezinho comigo, mas hoje vamos tomar um chá, porque não é um conto simples, não é um conto fácil, ele parece simples, a história do conto. É um homem em um restaurante jantando e observando as pessoas. É isso o conto. Mas ele é um conto que você termina de ler sem entender muito bem. Pelo menos isso aconteceu comigo. Eu não entendi o objetivo do conto, embora pesquisando eu fiz aqui uma longa pesquisa e eu entendi e realmente eu tinha entendido o conto sem entender o conto. Não sei se vocês conseguem me entender, mas basicamente é um conto que te faz sentir, te dá algumas sensações enquanto você lê, principalmente sensações de nojo e desconforto. Basicamente esse é o objetivo do conto. E vamos falar um pouquinho sobre ele. Neste conto temos um narrador personagem. É um homem que está no restaurante jantando e ele começa a observar as pessoas ao seu redor, em especial um senhor de 60 e poucos anos que está sentado próximo a ele, comendo a sua refeição. E ele está sozinho. E o nosso personagem observa a mastigação desse homem, os detalhes lá do jantar dele, a forma como este homem mastiga de forma pesada, intensa. E enquanto observa a cena, esse narrador começa a sentir uma mistura de repulsa, angústia e fascínio. Basicamente, ele fica obcecado com o homem jantando. A narrativa inteira gira em torno desse olhar do nosso personagem principal. Já o senhor que está lá jantando, ele quase não fala nada, ele se comunica só com o garçom em alguns momentos para reclamar que o vinho veio errado e ele apenas come. E a maneira como ele come acaba revelando para o nosso personagem principal aqui, o narrador, algo sobre a natureza humana, a velhice, a solidão, o corpo, os instintos, a decadência e a fragilidade da vida. No fim, o nosso narrador sai emocionalmente abalado do jantar, como se ele tivesse visto algo terrível, embora racionalmente ele só viu um homem jantando. Enquanto esse senhor come, ele deixa de parecer civilizado e se torna algo meio primitivo. A Clarice, ela descreve essa mastigação da comida, da carne, de forma muito física, justamente para causar este desconforto em nós. Quando fiteio de novo, ele estava em plena glória do jantar, mastigando de boca aberta, passando a língua pelos dentes, com o olhar fixo na luz do teto. E o conto vem descrevendo essa mastigação, ele cortando a carne, ele pondo a carne na boca, ele tendo dificuldade para mastigar, ele engolindo a carne, entalando aqui na garganta. Não é agradável. É uma leitura que foi me embrulhando o estômago. E o nosso narrador, observando tudo isso, ele começa a ficar perturbado. Ele percebe algo existencial naquele homem. O jantar parece que revela que, por baixo da educação, da elegância, da rotina social, os seres humanos continuam sendo criaturas frágeis, corporais e finitas. Esse senhor, ele come porque ele precisa sobreviver. E essa necessidade biológica no conto
ela nos é mostrada de uma forma crua. E o narrador, vendo isso, ele conclui que as pessoas envelhecem. Todos se degradam. Todos têm um corpo vulnerável. É como se o senhor, né, aquele velho, ele destruísse a ilusão de controle e refinamento. Em todos esses contos, né, na grande maioria deles, deste livro aqui, é comum a Clarice trazer uma epifania para o seu personagem principal. Essa epifania é um instante de revelação interior provocado por algo banal. No caso aqui, né, do nosso personagem, é um velho comendo. E isso também acontece nos outros contos, né? O conto Amor, A Imitação da Rosa, Feliz Aniversário, todos eles têm resenha aqui no canal. Clarice, ela pega situações comuns e mostra o abismo escondido nelas. Isso é bem legal, embora às vezes eu tenha dificuldade de entender. Mas isso é bom porque nos faz esforçar também na leitura. Eu gosto de pegar alguns textos, alguns livros difíceis assim, para me fazer pensar e buscar nas entrelinhas enquanto eu faço pesquisas, voltando no texto e entendendo melhor o que a autora quis dizer. A comida neste conto, ela não representa o prazer, ela representa a sobrevivência. O ato de mastigar é animalesco, mecânico e inevitável. Por isso que a cena ela incomoda tanto. O narrador ele percebe o ser humano reduzido ao instinto e à matéria. É como se houvesse uma quase perda de individualidade. O homem vira apenas o corpo, que consome alimento para continuar existindo. O final ele não entrega uma moral clara, porque a Clarice, ela não escreve para resolver algo ou uma ideia. Ela escreve para provocar sensações. E o narrador, ele sai transformado, desconfortável e quase envergonhado da própria condição humana. E quando a gente termina, a gente fica com esse mal-estar também. O final do conto é o seguinte: o senhor, ele termina de comer, ele paga o jantar, ele se levanta com aquela dificuldade de uma pessoa de acima de 60 anos que não tem uma boa condição física. E o nosso narrador só observando. Sem que eu possa fazer nada, põe o chapéu acariciando a gravata ao espelho. Atravessa o aspecto luminoso do salão, desaparece. Mas eu sou um homem ainda. Quando me traíram ou assassinaram, quando alguém foi embora para sempre, ou perdi o que de melhor me restava, ou quando soube que vou morrer, eu não como. Não sou ainda esta potência, esta construção, esta ruína. Empurro o prato, rejeito a carne e seu sangue. Me passa muito a sensação de que quando ele se dá conta de que aquele senhor está a cada dia mais próximo da morte, mas está ali se alimentando, de um jeito mecânico, de um jeito sem prazer nenhum, apenas para não morrer de fome. Esse homem, ele não entende muito bem por que ele faz isso, já que se fosse ele naquela situação, ele não ia conseguir nem comer, porque é como se a morte estivesse batendo a sua porta no dia seguinte. E há um espelhamento aqui, né, do personagem principal com esse senhor, e essa sensação de espelhamento me deu bem nessa cena aqui, ó. Inclino-me sobre a carne, perdido. Quando finalmente consigo encará-lo do fundo de meu rosto pálido, vejo que também ele se inclinou com os cotovelos apoiados sobre a mesa, a cabeça entre as mãos. Então, me passou muita sensação de que esse narrador ele estava sentado em frente a um espelho, que esse senhor ele não existia ali. Quem estava comendo daquele jeito, quem estava com todas aquelas dificuldades, aquela mecanização de levar a comida, mastigar, sem sentir o sabor, sem sentir os temperos. O único momento que parece ter um pouco de prazer para esse senhor é quando ele pega o vinho e o vinho está bom.
De resto, não há um prazer ali. E esse narrador vendo aquilo é como se ele estivesse vendo a si mesmo. Isso eu achei bem legal. Por um momento eu achei que esse senhor não existiria e que o final do conto seria o narrador se levantando, saindo e na verdade era um espelho que estava ali na frente dele. Não é meu conto favorito deste livro. Eu tenho outros aqui, como A Imitação da Rosa e A Menor Mulher do Mundo. Aqueles são meus contos favoritos, mas foi legal ler, foi legal fazer pesquisas, entender que a cabecinha da Clarice é bem profunda e ela consegue trazer sensações sem dizer muito. E eu deixo a dica aí para vocês. Espero que tenham gostado. Vou deixar o link deste livro aqui, não esta edição, a edição nova da Rocco, aqui embaixo no box de informações e no comentário fixado. E se você tiver interesse de comprar o livro Laços de Família e usar o meu link, você não vai pagar nada mais, mas você me ajuda a ganhar uma pequena comissão por estar divulgando os livros da Amazon. Se inscreva no canal e comente aí o que você achou da resenha, o que você achou dessa história. E nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau!